Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Olha aí, garotada. Ontem, dia 22 de setembro, iniciou-se a primavera e com ela veio a primeira chuva. Viu que delícia? Para florir o nosso planeta. É uma estação muito bonita, né? A chamada Estação das Flores. E logo em seguida, né, passado esse tempo da primavera, logo em seguida vai vir outono, né, que é as frutas. Você viu que coisa maravilhosa? Então, nós estamos na primavera, tá? Estação das flores. Princípio bíblico da semana, soberania. Versículo bíblico do dia. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei todas essas coisas no meu coração. Daniel, capítulo 7, versículos 27 e 28. Oração do dia. Obrigado, Papai do céu, pela chuva maravilhosa que o Senhor mandou para nós. Creio, Senhor, que alegrou milhões de corações, pois nossos campos ficaram ainda mais belos ficam ainda mais belos quando estão floridos. E com a chuva também foi possível amenizar vários incêndios, né, nas nossas florestas. A cada dia que passa, fico mais encantado com seus poderes, que nunca tem fim. Te amo, Papai do céu. Abençoe a minha família, meus amigos e todos da escola. Em nome de Jesus, amém. Nossa primeira aulinha de hoje é de ensino religioso, né? Acho que vocês estão percebendo aí do que nós vamos falar. Olha aí para você ver que gracinha. Então, a nossa primeira aula é ensino religioso. E o nosso assunto de hoje é: ande sempre no bom caminho. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta os seus pés da maldade. Provérbios 4, 26 e 27. Quando não se reconhece a rota a seguir, é fácil ser enganado. Há cidades em que as pessoas têm prazer de ensinar o caminho, explicando, fazem gestos, mostram ali, assim. Então, eles procuram ensinar corretamente, né? E você vai certinho no seu ponto de referência. Mas há localidade em que as pessoas parecem muito ocupadas consigo mesmo e não conseguem dar uma informação. Isso é muito incômodo. Então, dão orientações erradas ou incompletas. E isso dificulta muito, atrasa a chegada ao destino pretendido. Isso é verdade. Tem lugar que você chega, as pessoas fazem questão de te ensinar o endereço. Já outras não estão nem aí para você. Na verdade, Jesus é o caminho vivo que está à nossa frente. Olhando para ele, chegaremos sem dúvida ao lugar almejado, a casa do Pai. Não devemos desviar os olhos para as paisagens da direita ou da esquerda, que podemos distrair e desviar de nossa rota. No caminho largo, no caminho maior, mais lento, as pessoas fazem o que querem, tomam a direção que acha ser a mais adequada à sua vida ou os prazeres. Mas Jesus nos disse que o caminho largo conduz à perdição, e os que entram por ele. Tome o rumo do céu, venha pelo caminho estreito. Ele é muito mais seguro. Em todos os momentos de sua vida, há sempre uma escolha a fazer. Ou caminho largo, ou estreito a escolher. O largo vai à perdição, o estreito leva à salvação. Em qual deles você vai trilhar? Onde quer que você vai chegar? Então, esse é um trecho de Lagoinha. Então, você tem que estar pensando sempre nisso. Às vezes você procura o caminho mais fácil, o lugar mais fácil. Lembra da historinha da Chapeuzinho Vermelho que procurou o lugar mais belo e mais bonito? O que aconteceu com ela, né? Então, nem sempre devemos procurar
o lugar mais belo e mais bonito. Às vezes o lugar mais pequeno, mais estreito e mais feio é o certo, tá? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, lembrando do texto lá das ovelhinhas, eu vou te contar uma historinha sobre as ovelhinhas ainda, tá? Eu vou te mostrar para você onde as ovelhinhas passam a noite. Elas passam a noite em um aprisco. Olha para você ver aonde as ovelhinhas passam a noite, no aprisco. O aprisco é o lugar onde o pastor tinha para elas passarem a noite. Então, elas estão sempre aqui, ó. As ovelhinhas estão aí no aprisco, elas estão dormindo porque tá noite, tá? O pastor cuida sempre de suas ovelhas. Bem cedinho, ele as chama pelo nome. E elas saem do aprisco. Elas saem bem cedinho para comer. Elas gostam de comer gramas verdinha. Passam a noite no aprisco e durante o dia elas saem para comer. Aprisco é o lugar reservado que o pastor tem para deixar ela. Aí quando é a noite, o pastor vai buscá-las, vai procurá-las. Aí ele começa a chamar. Vamos, Branquinha, saia do aprisco, o dia está lindo, o dia lá fora está lindo. Ele está chamando para ela vir, né? Elas saem do aprisco e começam a comer. As ovelhinhas passam o dia todo no campo. Final da tarde, o pastor as chama novamente para passarem a noite do aprisco. Aí, quando é a tardezinha, o pastor começa a chamá-las. Branquinha, venha para o aprisco. Floco de neve está escurecendo, venha logo. Uma a uma, as ovelhinhas vão rapidamente para dentro do aprisco. Elas estão indo de volta, porque já está noite, tá? Outras ovelhinhas estão mais longe. Elas precisam voltar, pois logo correrão perigo. E do pastor, logo correrão perigo. Vamos ajudar o pastor a buscá-las de volta para o aprisco? Será que podemos ajudar as ovelhinhas a escolher o caminho, o melhor caminho? Nós conseguimos isso? O bom caminho. Se escolherem o caminho mau, poderão se machucar. Mas vamos ajudá-las. Vamos lá. Que caminho vocês acharam que a malhadinha precisa escolher para chegar ao aprisco? Deve passar pela parte funda ou pela parte rasa do rio? Qual que você acha que ela deve escolher? Quando vocês acharam que Floquinho deve voltar ao aprisco? Deve ir para o lado do aprisco ou para o anoitecer? O que vocês acham? Ela tem que ir para o lado claro do lado. Quando vocês acham que Floquinho deve voltar ao aprisco? Deve ir logo para o aprisco ou esperar anoitecer? O que você acha disso? Que caminho vocês acham que a fofinha precisa escolher para ir para o aprisco? Deve passar pelo caminho cheio de espinhos ou pela grama macia? Quem Puff deve ouvir e seguir para chegar ao aprisco? O lobo ou o pastor que está chamando? Né? Então, você viu que nós temos que ajudá-las. E quando você descobrir, você escreve num pedacinho aí. Você vai escrever lá no livro. Depois eu vou mostrar para você onde você vai escrever, tá? Qual caminho que ela deve seguir. Por isso, você presta bastante atenção. Eu quero saber a sua resposta, a sua opinião. Qual o caminho melhor que vocês acham que ela pode passar? Por aí vocês vão ver. Sabem também? Nós também somos ovelha de Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele nos conhece, sabe o nosso nome, nos ama e cuida de cada um de nós. Ele sabe o nome de cada um de nós. Não precisa você ficar gritando toda hora, porque nosso pastor, ele sabe o nosso nome. Ele tem cada um escrito. Precisamos sempre escolher o bom caminho para ficar pertinho do bom pastor. Será que vocês conseguem escolher o bom caminho? Tá? Isso eu quero que você faça, tá? Escolher o bom caminho. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui para me ver se você sabe escolher o bom caminho.
Vou fazer uma brincadeira com vocês. Vou dar alternativas e ao ouvir a frase, você vai ouvir e você vai indicar para mim qual que é o mau caminho. O mau caminho, você vai indicar, presta bastante atenção, ó. Quando você ouvir a frase que indica o mau caminho, você bate os pés no chão. Viu? E quando você ouvir uma frase que você achar que é o bom caminho, você bate uma palma. Continuando, qual é o caminho bom? Fazer o que o papai e a mamãe dizem para não fazer? Obedecer ao papai e à mamãe? Respeitar os professores? Falar a verdade? Pegar o que não é seu? Repartir com os outros? Bater nos colegas? Chamar um coleguinha para brincar? Criticar dos outros? Conversar sempre com Deus? Dar um soco no amigo? Resolver as diferenças conversando? Fazer bagunça na hora da explicação? Prestar atenção na professora? É uma brincadeira. Quando for uma coisa mal, você bate os pés no chão. E quando for muito bom, você bate uma palma. Aí eu vou saber se você está praticando as coisas boas ou ruins. Terminando isso aí, você vai pegar o seu livro, Construindo Valores, para resolver a atividade da lição 23. Aí diz assim, ó: complete o que falta em cada rostinho para que as crianças mostrem como estão felizes andando no caminho. Andando no caminho que o seu pastor te indicou. Para pensar, o melhor lugar em que podemos estar é pertinho do nosso amigo Jesus. Repita isso várias vezes e faça. Então, você vai colorir, tá? O rostinho que mostra como elas estão felizes andando no caminho de Jesus. Essa é a atividade de ensino religioso. E também responder aqui para mim, ó, qual o caminho que as ovelhinhas deviam seguir. Por isso que você tem que prestar bastante atenção na historinha, que lá tem 4 ovelhinhas que ficou para trás. E cada uma das 4 nós tivemos que ajudá-la a encontrar o caminho certo. Você pode escrever aqui em cima qual foi o caminho certo que ela deve seguir. Aqui você lembra que pergunta, ó, a malhadinha deve ir pela parte funda ou rasa do rio? Basta você escrever. A floquinho deve ir logo para o aprisco ou esperar anoitecer? A fofinha deve ir pelo caminho cheio de espinho ou pela grama macia? E o puff, ele deve ouvir o chamado do pastor ou o chamado do lobo? Aí você vai escrever aí, tá? Daqui a pouco nossa aula de matemática, tá? Até daqui a pouco.